Bem-vindas, bem-vindos a este seminário. Agradeço a presença dos nossos convidados, os ex-presidentes do Banco Central, Gustavo Loyola e Armínio Fraga, o deputado Mauro Benevides, que participaram juntamente com o presidente do Sinal Nacional, Paulo Lino. Agradeço ainda ao Marden Marques e Mardoni, nossos conselheiros da sede em Brasília, ao Tancredi, da nossa sede em Fortaleza, ao colega Samuel, que muito se dedicaram para a realização deste evento. E agradeço a todo o Conselho Nacional do Sinal pelo apoio, e também ao nosso mediador, o jornalista Luiz Humberto Carrijo. Agradeço a todos os colegas do Banco Central, aos jornalistas, assessores e parlamentares e cidadãos que aceitaram o nosso convite para participar desse evento. Este seminário estava programado para ser realizado presencialmente no banco antes dos debates no Congresso, em 19 de março do ano passado, mas com a necessidade do distanciamento social, teve que ser adiado. E aqui eu peço licença, abro um parêntese, porque nada precede a vida, né, além dela mesma, para pedir a todos que nos assistem aqui, para que mantenhamos o distanciamento social, agora, hoje, ainda mais necessário que há um ano atrás. Muitos passam por um momento de luto pessoal, todos nós por um luto coletivo, então estamos cansados e, nesse momento, é necessário ainda mais atenção nos cuidados, né? Falo isso também com muita esperança de que, em breve, essa situação de pandemia esteja sob controle e que possamos ter aprendido algo, né, para melhor com essa experiência. Em breve, voltaremos a nos encontrar presencialmente, né? Então, fecha esse parênteses. Voltando ao nosso tema de hoje, só agora está sendo possível a realização desse seminário, o que muito me alegra, né? Depois de aprovada a autonomia do Banco Central no Congresso e sancionada a Lei Complementar 179 no mês passado, o objetivo inicial era de trazer maior profundidade ao tema autonomia, maior clareza, tanto para nós, servidores do Banco Central, quanto para a sociedade, para os jornalistas, né, para subsidiar os parlamentares, os assessores e toda a sociedade, né, antes da apreciação desse tema no Congresso. E o que a gente vê ainda hoje, em diversos canais, são diferentes níveis de conhecimento, né? Posso citar o texto excelente, por exemplo, do colega aposentado Cláudio Jaloreto, que li recentemente, acho que há 2 dias atrás, né, em uma mídia social, mas encontramos também, né, em canais formadores de opinião, assim, textos que podem confundir, ao invés de esclarecer, né, o que é normal, porque é um tema eminentemente técnico, né? Então, o objetivo desse debate hoje continua sendo essencial. Então, é essencial voltar à discussão e fazer uma análise sobre qual o nível ideal de autonomia, dentro do espectro entre autonomia e independência, né, para os bancos centrais, em geral, e qual a autonomia ideal para o caso específico do Banco Central do Brasil. Esse é o nosso principal ponto, né? O segundo ponto é qual foi o grau de autonomia realmente alcançado com a lei recém-promulgada, que altera os objetivos do Banco Central, altera a nomeação, a exoneração do presidente e dos diretores, né, e seus mandatos. Então, qual é o ideal de autonomia ou de independência, né, do Banco Central do Brasil? Quais os próximos passos a serem dados na direção da preservação da qualidade da prestação do serviço do Banco Central à sociedade, de seu nível de excelência e de seus servidores, frequentemente reconhecidos pelos dirigentes dessa casa, né, em várias gestões. Então, é o que queremos aprofundar aqui, hoje. Além disso, né, o que deve mudar na estrutura atual do Banco Central para conseguir manter o seu nível de excelência nas entregas, uma vez que a nova lei altera também os objetivos atuais, né? Então, essas são as minhas principais perguntas, as perguntas iniciais, né, fáceis de serem respondidas. Então, antes de passar a palavra para o nosso mediador, eu agradeço mais uma vez nossos ilustres convidados pela disponibilidade para aprofundar essas questões aqui conosco, informando também que o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos, foi convidado para fazer parte dessa mesa e não pôde participar em virtude de conflito de agenda. Penso que não nos faltará a oportunidade dele estar conosco discutindo esse tema, tão importante para todos nós, né? E peço a todos que estão nos assistindo que participem, perguntem, coloquem suas dúvidas e comentários no chat.
faremos o possível para responder a todos aqui, né? Se não for possível, nesse tempo que temos hoje, responderemos o mais breve possível, né? Vamos manter esse canal de diálogo, de aprofundamento desse tema essencial, né, à nossa sociedade. Então, obrigada pela atenção de todos e todas, esperamos que esse seja o primeiro de vários seminários desse tipo. Dificilmente conseguiríamos esgotar esse tema em um só evento. Então, desde já, agradeço pela presença e pela participação e colaboração de todos na construção, né, desse novo tempo, desse tempo que virá, e do novo Banco Central do Brasil. Muito obrigada a todos. Tenhamos todos um excelente debate. Carrijo. Obrigado, Andréia, pela precisa introdução desse webinário Autonomia do Banco Central, que é um evento promovido pelo Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, junto com a Regional do Distrito Federal. E eu apresento agora a nossa audiência, os nossos convidados, o deputado federal Mauro Benevides. Seja muito bem-vindo, deputado. Onde está o deputado? Aí, apareceu. Bem-vindo, deputado. O ex-presidente e economista Armínio Fraga, seja bem-vindo, Armínio. O também economista e ex-presidente também do Banco Central, Gustavo Loyola, seja muito bem-vindo, Gustavo. E o presidente do Sinal Nacional, Paulo Lino. Paulo, seja muito bem-vindo. Reforçando a nossa audiência, o que eu disse a Andréia, as perguntas serão muito bem-vindas, mas dependendo da dinâmica deste evento, desse webinário, elas serão respondidas ao vivo por um dos debatedores ou posteriormente encaminhadas as respostas por e-mail. Este webinário terá a seguinte estrutura. Cada um dos convidados contará com 10 minutos para expor inicialmente, de uma maneira livre, a sua opinião sobre a autonomia do Banco Central, né? Em seguida, eu farei uma pergunta a cada um dos debatedores, que terá 3 minutos para responder, e logo em seguida, um dos debatedores fará um comentário em cima dessa resposta também com 3 minutos. Ou seja, a cada um eu farei uma pergunta e a cada um será pedido um comentário e todos terão 3 minutos cada para fazê-lo, ok? Em seguida, para encerrar o webinário, os debatedores contarão com 2 minutos para suas considerações finais. Então, vamos para as exposições. Eu começo com o Paulo Lino. Paulo Lino, você tem 10 minutos para fazer a sua exposição. Lembrando que fiquem à vontade, que faltando 1 minuto, tanto para a exposição quanto para as respostas e comentários, eu vou dar um toquezinho para que vocês possam concluir o seu raciocínio. O Paulo, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos que estão prestigiando este evento. Boa tarde aos colegas de mesa, o ex-presidente Armínio Fraga, o ex-presidente e também colega de carreira do Banco Central, Gustavo Loyola, e o deputado federal licenciado e secretário do Planejamento e Gestão do Governo do Ceará, Mauro Benevides. Boa tarde, Luiz Carrijo. Boa tarde, Andréia. E o tema autonomia do Banco Central do Brasil. Eu vou usar esse tempo inicial para contextualizar a participação do Sinal, Sindicato dos Funcionários do Banco Central, neste processo ao longo dos anos. Esse é um tema que vem sendo discutido dentro do Sinal há décadas, mas nunca isoladamente como acabou sendo aprovado pelo Congresso Nacional, mas sim dentro de um contexto maior, que é o da regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal, cujo enunciado é um verdadeiro desafio para o sindicato. Diz o artigo 192, o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, será regulamentado por leis complementares. A batalha por essa regulamentação que o país espera desde 1988 tem permeado com a história do Sinal. Alguns momentos foram importantes e precisam ser relembrados. Em 2010, o Sinal promoveu um grande seminário em São Paulo
com a participação de representantes dos diversos segmentos sociais e econômicos do país, inclusive com a presença do presidente do Banco Central à época, Henrique Meirelles, e as opiniões de personagens tão diversos convergiram, não só para a necessidade da regulamentação do artigo 192, como também para a construção de um Banco Central autônomo, livre das ingerências de governo e de mercado. Duas Assembleias Nacionais Deliberativas, as nossas ANDs, ratificaram essas preocupações e definiram como uma das diretrizes para o sinal a construção de um projeto de lei sobre a regulamentação do artigo 192 a ser levado ao Congresso Nacional. E somente em 2013, enfim, o projeto de lei 363/2013, sugerido pelo sinal, transformou em realidade anos de estudos e, mesmo tendo sido arquivado no ano seguinte, é um marco na história do sinal e do processo de autonomia do Banco Central. Era a exposição concreta do que chamávamos de Sistema Financeiro Nacional Cidadão, voltado para a sociedade. Mas, abstraindo-se de tudo mais que fazia parte do projeto de lei e focando apenas nos aspectos inerentes ao Banco Central e sua Constituição, o que buscávamos era a criação de uma autarquia especial com autonomia administrativa, autonomia econômico-financeira, técnica operacional, uma autarquia vinculada à Presidência da República, assegurada como instituição de Estado e órgão orçamentário, com uma manutenção de rendas e recursos próprios e privilégios e prerrogativas de autoridade monetária. Um Banco Central composto por uma diretoria colegiada com 10 membros, sendo 9 indicados pelo Presidente da República e 1 membro indicado pelos servidores da Casa, e com uma missão que eu posso dizer audaciosa: assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido, eficiente e livre de práticas ou produtos abusivos ou enganosos, de forma a estimular a promoção do desenvolvimento sustentável das diversas regiões do país, o emprego e a distribuição de renda. 4 anos depois deste projeto, ao final de 2017, a direção do Banco Central resolveu apresentar uma proposta de projeto de lei ao governo que disporia sobre a autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira do órgão, sobre a nomeação, os mandatos e a destituição de seus dirigentes e sobre o seu quadro de pessoal. Um grupo consultivo, com a participação do Sinal, foi constituído para discutir principalmente os aspectos relacionados aos servidores da Casa. Essa minuta de projeto de lei foi levada até a Casa Civil da Presidência da República, mas, assim como o nosso projeto anterior, também acabou sendo arquivado. Dezenas de outros projetos foram apresentados ao Congresso Nacional ao longo do tempo. E, finalmente, neste início de ano, o projeto de lei complementar 19 de 2019, de autoria do senador Plínio Valério, foi ungido para ser levado ao plenário do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para, aprovado, sinalizar ao mercado as boas intenções do governo e do parlamento. Mas esse projeto era o sonhado pelo Sinal? Atendia às necessidades da instituição? Atendia às necessidades dos servidores? Atendia às necessidades da sociedade? O Sinal acha que não, e procurou de todas as maneiras, até o momento final de sua tramitação, modificá-lo para que pudesse ser mais abrangente e mais solidário. Apresentamos emendas em todas as instâncias que basicamente buscavam robustecer o projeto e o conceito de autonomia do Banco Central. Foi um trabalho solitário, sem nenhuma ajuda da direção do Banco Central. Trabalhamos efetivamente 4 propostas de emendas, mesmo sabendo das pouquíssimas chances de vê-las aprovadas, dada a composição atual do parlamento, mas principalmente para deixar registrados os nossos objetivos. A emenda primeira, a emenda número 1, buscava blindar as carreiras do Banco Central do Brasil. Não há instituição forte a serviço do Estado sem um corpo de servidores dedicados, capacitados e com poderes para exercer suas funções. Não há autonomia de uma instituição sem que seus servidores fiquem livres de ingerências. O texto dessa emenda propunha
que o Banco Central do Brasil contará com um quadro de servidores próprio, constituído por carreiras exclusivas à autarquia, para exercício de atividades exclusivas de Estado, com ingresso somente mediante concurso público específico, vedado o Instituto da Redistribuição aos servidores do Banco Central do Brasil e para o Banco Central do Brasil. E o parágrafo único, que a diretoria colegiada fixará os critérios para o provimento das funções comissionadas do Banco Central de exercício privativo dos membros das carreiras do Banco Central do Brasil. Nada muito além do que já consta na Lei 9.650/98, mas que ganharia em importância se trazidas para uma lei complementar que transformava o Banco Central em um órgão autônomo. A segunda nossa emenda buscava nivelar em importância os objetivos do Banco Central. O texto aprovado no Senado nos satisfazia apenas parcialmente, pois, embora contivesse as missões que historicamente havíamos proposto para o Banco Central do Brasil, estabelecia uma hierarquização com a qual nos concordar. Todos os objetivos do Banco Central do Brasil devem ser perseguidos em conjunto, não havendo distinção entre fundamental e acessórios, não havendo hierarquização entre os objetivos. O texto da emenda era muito simples e dizia que o Banco Central do Brasil tem por objetivos fundamentais assegurar a estabilidade de preços, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. A terceira emenda resgatava o texto original da Lei nº 4.595/64, que criou o Banco Central, e tinha por objetivo criar uma taxa anual de fiscalização do sistema financeiro, que proporcionaria ao Banco Central o justo ressarcimento dos custos envolvidos no trabalho, que proporciona a rigidez do sistema financeiro nacional, fundamental para o desenvolvimento do país de forma segura, além de se constituírem um incremento em suas receitas, cujo destino seria compor um fundo de desenvolvimento do sistema financeiro nacional que se destinaria a prover a instituição de recursos próprios, administrado consoante as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, que permitiria ao Banco Central investir em busca do alcance de seus objetivos. A cobrança justifica-se, já que o sistema financeiro tem mantido a trajetória de aumento de sua lucratividade, mesmo em tempos de crise fiscal, e que esta crise leva o Estado brasileiro à adoção de consecutivos contingenciamentos do orçamento público. A taxa e o fundo... Ok. A taxa e o fundo viriam colaborar para que o Banco Central, que não fica imune a essas restrições orçamentárias, inclusive em sua supervisão do próprio sistema financeiro, pudesse manter os investimentos necessários para continuar exercendo suas atividades sem prejuízos. A quarta emenda tinha o objetivo de tão somente fortalecer a estabilidade política e econômica do país, permitindo que a proposta de política econômica de um governo eleito de forma direta, soberana e democrática pelos cidadãos brasileiros nas eleições para a presidência da República pudesse ser de fato executada por meio da permissão de coincidência na duração dos mandatos do presidente do Banco Central com o presidente da República recém-eleito, mantendo os mandatos dos diretores de forma não coincidente. Finalmente, no último dia 24 de fevereiro, foi promulgada a Lei Complementar 199/2021, que define os objetivos do Banco Central e dispõe sobre a sua autonomia e sobre os mandatos, a nomeação e a exoneração de seu presidente e de seus diretores. E até... Só para avisar que o tempo terminou, tá bom? Ok, terminando. E altera a Lei 4.595, acrescentando algumas atribuições à autarquia. Se, por um lado, atende a alguns dos antigos pleitos do Sinal, é fundamental lembrar que esta lei complementar não faz qualquer referência aos servidores da autarquia. Não garante as prerrogativas atuais e muito menos os protege das ameaças futuras. Seu texto pressupõe um órgão sem servidores. Não dá para compactuar com isso. A dissociação de uma instituição de seus servidores só é benéfica para quem quer vê-la destruída ou ineficaz. Lutamos anos pela regulamentação do artigo 192 e com ela a autonomia do BC. A autonomia veio. E agora? A certeza que temos é que ainda há um longo caminho a percorrer e precisaremos estar unidos para conquistar a regulamentação do artigo 192 e a verdadeira autonomia do Banco Central, que só ocorrerá quando a instituição e os servidores
tiverem a mesma garantia de poder cumprir com seus compromissos sem ingerências ou temor de represálias. Vamos continuar nossa luta. Obrigado. Obrigado, Paulo. Agora eu peço ao economista Gustavo Loyola que use seus 10 minutos para a exposição sobre a autonomia do Banco Central. Gustavo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos da mesa. Agradeço o Sinal pela oportunidade de aqui estar com vocês, reencontrar velhos amigos, conhecidos aí da minha jornada no Banco Central e outras áreas profissionais. De fato, esse é um tema muito importante para a sociedade brasileira. O Banco Central, dentro do Banco Central, essa discussão sobre autonomia, ela é muito praticamente data da fundação da instituição. É um processo, vamos dizer, que demorou muito até a ter o seu final, né? Que ainda não é o final, na realidade nós temos a aprovação de uma lei importante, mas evidentemente há muita coisa ainda a ser feita, e eu acho fundamental toda e qualquer discussão a respeito desse tema. Mas eu queria exatamente começar por esse ponto, lembrando que a Lei 179, a Lei Complementar 179, ela é, no fundo, mais um tijolo que se constrói nesse processo de autonomia da autoridade monetária no Brasil, né? E a gente vê essa luta praticamente começar lá em 1946, quando da criação da SUMOC, né? E quando se discutiu se o Brasil, naquele momento, deveria ter um Banco Central ou não, né? E nós ficamos numa solução de compromisso, criamos a SUMOC, que foi, vamos dizer, criada para ser o próprio embrião da nossa instituição, do Banco Central. E uma das razões de o Banco Central não ter vindo à luz naquele momento do pós-guerra foi justamente a percepção de muitos na época de que o Brasil não estava maduro ainda para ter um Banco Central, né? O próprio economista Eugênio Goudin, que é conhecida pelas suas posições bem ortodoxas, vamos dizer assim, em termos de monetários, ele mesmo disse certa feita que o Brasil só poderia ter um Banco Central autônomo, né? Uma certa dose de autonomia, como era imaginado na época, se as nossas instituições fiscais fossem também sólidas, né? Enfim, aí nós tivemos todo o processo de criação do Banco Central, existe uma literatura muito grande sobre isso, mas o importante salientar é que o Banco Central, quando nasceu lá em 1964, né, na Lei 4595, enfim, o Banco Central começou a funcionar efetivamente em 65, o Banco Central era uma instituição que tinha um elevado grau de autonomia. Eu diria que, na época, talvez fosse um dos bancos centrais do mundo com maior grau de autonomia, né? Quer dizer, o Conselho Monetário Nacional, na época, era praticamente a diretoria do Banco Central, né? Um pouquinho alargada, mas havia previsão de mandatos, havia uma série de dispositivos na lei que dava ao Banco Central uma autonomia bastante grande. Mas, evidentemente, e aí eu sempre reforço esse ponto, evidentemente que uma andorinha só não faz verão, né? Não dá para se criar um Banco Central independente, uma instituição forte, no contexto em que as nossas próprias instituições maiores, no caso a democracia, deixavam de existir, né? Se no momento em que o presidente, num canetaço só, junto com o alto comando, podia caçar mandatos de políticos eleitos, senadores, deputados, governadores, como é que você poderia pretender ter um Banco Central independente? E foi isso que aconteceu, quer dizer, a velha história lá do presidente Costa e Silva, dizendo que a autoridade, quem zela
estabilidade da moeda era ele, e não precisava de ninguém ficar zelando pela autonomia do Banco Central, e com a canetada ele acabou com o mandato do nosso primeiro presidente. Enfim, todo o processo foi evoluindo, evidentemente, há vários marcos importantes na autonomia do Banco Central. Destacaria, principalmente no final dos anos 80, o fim da conta movimento, a criação da Secretaria do Tesouro, a perda pelo Banco Central das funções de fomento, né? A própria Constituição de 1988, que além de ser um marco da redemocratização do país, trouxe alguns dispositivos importantes para a autonomia do Banco Central, como, por exemplo, a vedação expressa de financiamento pelo Tesouro, pelo Banco Central, né? Embora o artigo 192, na sua redação original, fosse bastante complicado, embora a Constituição tivesse alguns artigos, inclusive, que contrariavam a própria essência da política monetária, como, por exemplo, tabelamento de juros, né? Mas, sem dúvida, houve alguns avanços importantes em relação às finanças públicas e em relação ao próprio Banco Central. E a partir daí, foi um processo em que tem outros marcos importantes. A própria estabilização monetária com o Plano Real foi fundamental, né? Evidentemente, para colocar o Banco Central, para reforçar o papel do Banco Central como instituição que zela pelo poder de compra da moeda. Enfim, e aí a lei de responsabilidade fiscal. Nos anos 2000 também nós temos alguns marcos importantes que acabam levando à Lei 13.506. E eu citar a Lei 13.506, que é uma lei que melhora um pouco a questão das sanções administrativas que o Banco Central pode aplicar. Enfim, poderia citar aqui um inúmero, vários normativos que foram conformando um Banco Central mais autônomo. Mas não mereceria dizer também o regime de metas de inflação, né, que eu acho fundamental o seu estabelecimento, lá na gestão do Armínio, inclusive. Enfim, umas outras atribuições que foram agregadas ao Banco Central na área de supervisão bancária, e a própria prática, principalmente a partir de 1994, 95, em que o Banco Central se tornou autônomo, ou seja, a redução ou quase eliminação de qualquer grau de influência político-partidária sobre o Banco Central. Então, eu acho que a lei culmina tudo isso. Mas eu acho que esse experimento de Banco Central autônomo, ele só funciona se todas as instituições do país estiverem funcionando. Se nós tivermos instituições fiscais fortes, se nós tivermos uma democracia com checks and balances funcionando, com toda aquela transparência que o regime democrático proporciona. Ou seja, um Banco Central autônomo nascido e criado e existente num contexto de uma democracia forte e com instituições funcionando, é um Banco Central que não estará sujeito a nenhum déficit democrático, que é um Banco Central que pode exercer as suas funções e que vai ter, na base da sociedade, que anseia por ter uma moeda estável, o seu apoio principal. Tá? Então... Pode lembrar no seu minuto final, ok? Perfeito. Então, o que eu vejo hoje, sem entrar em detalhes aqui da lei, eu vejo exatamente essa oportunidade, essa lei como um avanço institucional e uma oportunidade para aperfeiçoar a atuação do Banco Central ao longo do tempo. É uma lei, claramente, que tem algumas imperfeições, poderia falar alguma delas. Por exemplo, é uma lei que sujeita, em alguns casos,
o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional. Por exemplo, o Conselho Monetário Nacional pode propor o afastamento da direção do Banco Central em caso de não atingir os seus objetivos. Mas a própria estrutura do Conselho Monetário não é tratada na lei. Eu acho que tem um equívoco logo no início da lei, ao colocar a estabilidade financeira abaixo da política da estabilidade da moeda. Eu acho que essas duas coisas são muito ligadas uma à outra. Enfim, eu acho que eu teria alguns reparos a fazer à lei, mas é aquilo que nós temos e que representa claramente um avanço em relação ao que nós tínhamos antes e que culmina uma batalha de décadas e décadas. Obrigado, Gustavo. Bom, agora eu passo a palavra ao deputado Mauro Benevides para que use os seus 10 minutos para expor a sua ideia sobre a autonomia do Banco Central. Por favor, deputado. Quero cumprimentar a todos que participam desse evento, mas inicialmente agradecendo ao Sinal pelo convite que me foi formulado, em especial porque estando ao lado tanto do Paulo Lino, do Gustavo e do próprio Armínio, com certeza todos eles enriquecerão de maneira mais profunda o papel do Banco Central e a sua possível independência para um processo de estabilidade econômica brasileira. Eu ouvi bem aqui as duas primeiras exposições, mas eu vou procurar falar um pouco do dia a dia do Banco Central e porque independência do Banco Central dentro desse contexto, não sei se ele é adequado para a economia brasileira, sobretudo porque o país ainda tem um fiscal muito fraco, que oscilações no produto interno bruto. O Banco Central não pode estar ignorando, somente focado num único objetivo. Eu sei que na sala de aula a gente diz que quando a gente tem um instrumento, a gente só pode ficar no objetivo, no resultado, ninguém pode ter dois. Os alunos adoram discutir essa questão na sala de aula, mas o Brasil tem sido muito ciclotímico, tem crescido muito pouco. E essa instabilidade fiscal, isso afeta, portanto, o papel do Banco Central. E aqui vem minha primeira colocação. O Banco Central no Brasil, diferentemente de alguns países do mundo, ele não tem título próprio para fazer política monetária. Ele faz política monetária com títulos do Tesouro Nacional. Portanto, tudo que o Banco Central faz, ele tem impacto na área fiscal brasileira. Então, isso não pode o Banco Central sozinho estar tomando certas decisões quando ele, simplesmente, quando tem prejuízo, ele vai empurrar essa despesa para o Tesouro Nacional. Isso é uma reflexão que precisamos fazer para que a população brasileira, os internautas, possam compreender exatamente dentro da teoria econômica, do funcionamento do Banco Central, como é que isso efetivamente prevalece. Ou seja, inclusive na lei, que é um ponto que foi extremamente debatido, é que além da manutenção do poder de compra da moeda, foi agregado num parágrafo único da Lei Complementar 179, foi agregado aí essa segunda preocupação que muito faz o Fed americano. Ele, quando fixa a taxa de juros, ele também olha um pouco para essa oscilação do produto, que tem impacto no emprego e que precisa, portanto, fazer parte de uma decisão de contexto de um Banco Central que, obviamente, tem que ter as suas metas a serem alcançadas. E aí já vem um segundo problema, porque no Brasil, quem fixa metas monetárias é o Conselho Monetário Nacional. Vocês sabem quem faz parte do Conselho Monetário Nacional? O ministro da Economia, o seu subordinado, secretário especial da Fazenda e o presidente do Banco Central. Ou seja, o Banco Central vai fixar para ele mesmo a meta que ele deve alcançar. Já me soa isso estranho, o próprio Banco Central participar de uma coisa que ele mesmo vai cumprir. Não sei se isso é um modelo adequado para já estabelecer uma independência que ele próprio está definindo para si próprio. Sabe, você pode dizer, não, mas tem um ministro lá participando. Eu acho que esse Conselho Monetário ele tinha que ter uma dimensão um pouco mais ampla, com mais 2 ou 3 cadeiras participando disso,
porque eu não acho justo, na minha avaliação, é muito pouco representativo essa definição da política monetária ser feita por um grupo muito específico, muito pequeno, e que, obviamente, com essas repercussões fiscais que eu estou me referindo nesse exato momento. Terceiro, o Banco Central, apesar dele ter uma institucionalidade para definir a taxa de juros, para ver desempenho de inflação, ele tem toda uma institucionalidade, que é o Copom. Me estranha muito ele não ter nenhuma institucionalidade para tomar decisão de melhorar a volatilidade do câmbio. Um diretor, o pessoal do meio de campo, ele define, não, hoje eu vou soltar 8 bilhões de dólares de swap cambial. Vezes 6 são 48 bilhões de reais. Eu acho que isso tem que ter uma institucionalização para que essas dimensões de grande porte ela não possa ser tomada sozinho. Aí, obviamente, que o colega vem e diz, mas, professor Mauro, mas o Banco Central ele não tem meta de câmbio. Não tem meta de câmbio. Mas ele usa o swap, o derivativo de câmbio, o que quer que seja, ele usa para poder diminuir a volatilidade desse câmbio. Portanto, não pode uma pessoa só, e isso tem reflexos quando gera prejuízo, isso gera prejuízo para o Tesouro, isso tem impacto fiscal associado a essas questões. Então, são muitas coisas atreladas a esse papel do Banco Central que a gente precisa compreender melhor até onde essa independência ela deve ser concedida ao Banco Central, sobretudo nesse momento que nós estamos, que o Brasil vive nesse instante. O Brasil faz uma PEC emergencial para dar tranquilidade ao Banco Central de que ele pode perseguir ali na sua atividade de fixação de taxa de juros, e me preocupa muito o seguinte, na Lei Complementar 179, lá no onde ele altera, eu acho que é o artigo 10, ele faz o seguinte, ele diz que é um papel do Banco Central, um dos papéis do Banco Central, ele efetuar como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais. Essa era a redação antiga. Aí agora foi acrescentado, consoante remuneração, prazo e outras coisas, ele vai definir remuneração para ele próprio. Como é que pode isso? Agora, com a Lei Complementar 179, quem vai definir essa remuneração dessa compra e venda de título é o próprio Banco Central que vai dizer, ei, Tesouro, eu vou definir que remuneração é essa. Ou eu não estou entendendo bem o inciso 12 da Lei Complementar 179, que trata o inciso 12, que trata dessa questão da remuneração, ou então fica muito estranho, ou seja, o Banco Central agora vai fazer despesa para o Tesouro, e a gente tem que ter cautela, porque quando o Banco Central tem lucro, ele fica com ele semestralmente, depois é repassado para o Tesouro, mas quando ele tem prejuízo, o Tesouro é que paga, emitindo títulos públicos para entregar para o Banco Central, para ele continuar fazendo as suas operações, a sua regulação dos agregados monetários. Então, tudo isso não foi discutido na aprovação dessa matéria, o que deixou, portanto, todo mundo muito inseguro se essa independência que estava sendo feita naquele momento era realmente apropriada para esse instante em que o Brasil vive. O Banco Central trabalhou muito, o presidente Roberto Campos Neto, e ele tem que fazer isso, trabalhou muito para que a PEC emergencial, hoje a emenda constitucional número 109, fosse aprovada para que ele tivesse um maior conforto na definição da sua estrutura de juros, quando ele vai fixar lá, e até porque estamos vivendo um momento de ascendência de preços, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um momento de retração econômica, de grande capacidade ociosa, e aí as pessoas vão dizer assim, mas, professor Mauro, mais um minutinho, o Banco Central ele não pode estar preocupado com o produto, ele tem que estar preocupado que hoje passou a fazer parte da Lei Complementar 179, pela Lei Complementar 179. Mas será que esses preços
São variações de curto prazo? Será que a própria diminuição da atividade econômica, que é o que todo mundo espera para os 2 trimestres, o primeiro e o segundo, será que isso realmente o que está afetando essa demanda de risco da taxa de juros, quando, inclusive, o Tesouro vai ao mercado vender seus títulos e o prêmio de risco que o mercado financeiro está cobrando não é muito elevado? Então, tem muito a ver com o fiscal do que... Deputado, você tem mais 1 minuto. Pois não, vou procurar concluir. Tem muito a ver com essa instabilidade que temos hoje na estrutura fiscal brasileira do que propriamente somente com essa elevação de preços que estamos passando nesse exato momento. Eu acho que devemos ter, sim, um servidor diretor, para me dirigir um pouco ao Paulo, ali no nosso sindicato, que falou há pouco tempo. Eu acho que é necessário, inclusive, mas isso não foi aprovado na 179. Eu só vou discordar dele nessa independência orçamentária, porque o Banco Central não vai gerar dinheiro, então ele faz tudo gerado do Tesouro. Então, essa independência orçamentária, eu acho que seria além do que efetivamente o Banco Central precisa, de uma autonomia para fazer as suas definições, inclusive, de custo da dívida pública brasileira no que concerne a sua parte, sobretudo, e agora para terminar, esse montante extraordinário, e aí me desculpa a veemência, absurda, de operações compromissadas. O Brasil tem 16% do PIB em operação compromissada. Eu acho que é uma condução equivocada do Banco Central, não tem nenhum país do mundo que tenha esse percentual, mas vou deixar para um outro momento a gente fazer essa análise. Deputado, muito obrigado. Armindo, a sua vez, eu sei que você é favorável a essa autonomia. Por que a autonomia do BC é bom para o Brasil? Por favor, 10 minutos. Muito obrigado, em primeiro lugar, agradeço aí ao convite do Sinal e também compartilho aqui com meus colegas de mesa o prazer de estar aqui nesse momento. Eu posso dizer, já disse em outras ocasiões, eventos do Banco Central, os anos que eu passei no Banco Central foram certamente os melhores da minha vida profissional, que tem sido muito generosa comigo, então faço questão sempre de registrar. Eu ia fazer um resumo da história na linha do que o Gustavo fez, e muito melhor do que eu. Isso me economiza algum tempo. A história que eu queria contar é muito parecida com a de Gustavo, mas eu queria dar ela um tom ligeiramente positivo. O Gustavo deu positivo também, mas eu queria talvez mais. Inclusive, tendo em mente o artigo do João Loreto, que eu li hoje à tarde, que eu acho que vale a pena ler, mas que eu acho ele um tanto ou quanto negativo. Eu acho que o artigo é preciso na crítica, como não podia deixar de ser vindo dele, mas deixa uma impressão, eu acho, negativa, que eu não gostaria que ficasse na cabeça aqui dos colegas e de quem estiver nos assistindo. Então, primeiro, assim, a história foi a história de uma evolução, né? E de uma construção onde se aprendeu com os erros e com os acertos, e que trouxe, no final das contas, o Banco Central a essa lei, essa situação agora formalizada em lei, onde o Banco Central tem metas, as metas estão definidas em lei, o Conselho Monetário tem algum espaço para definir quais são as metas, mas a meta principal do Banco Central é a estabilidade de preços, interpretada como sendo uma inflação baixa. Basicamente é isso. Eu era muito fã, aliás, eu queria registrar aqui também a meta da 4595, que é de uma elegância tremenda. Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo surtos inflacionários e deflacionários de origem interna ou externa. É uma belíssima redação, porque hoje nós vivemos num mundo medo de deflação, e acho que enfim, foi uma pena que ela não durou. Mas o fato é que já existia essa meta, muito, muito bem esculpida, e, no entanto, nós fomos para a hiperinflação, né? Então, assim, uma primeira lição de toda essa evolução, a evolução que eu ia contar é igual a do Gustavo, conta movimento, bancos estaduais, Copom, sistema de metas, responsabilidade fiscal e agora autonomia.
Mas uma primeira lição importante é que, realmente, a lei do Banco Central não é uma panaceia. E, em tese, o que eu sempre achei, eu penso nisso há muito tempo, estudei, como o Mauro, como o Gustavo, já dei aula sobre o assunto, eu já devo ter visitado, sei lá, uns 30 bancos centrais aí pelo mundo afora, fazia parte do meu trabalho quando eu morei fora do Brasil, isso, e é assim, o trabalho que o Banco Central faz, ele, em última instância, bem codificado numa lei, ele fica protegido. Então, nós sabemos o mal que um Banco Central, que sofreu, vamos dizer, abusos ao longo de sua história, pode fazer para a população do Brasil. É disso que nós estamos falando. É a hiperinflação, é a incerteza, é uma incerteza que destrói empregos, né? E o Banco Central era parte desse processo. Vocês poderiam dizer, eu como alguém que veste a camisa do Banco Central, o Banco Central foi vítima, de fato, porque o Banco Central não tem tanto poder assim, né? Vamos ser realistas. O poder do Banco Central, que eu diria hoje é forte, ele vem do sucesso da estabilização, que foi testada ao longo desses anos, não foi uma coisa linear, foram vários planos, depois veio o brilhante Plano Real, mesmo assim, depois, muita coisa teve que ser feita, Gustavo teve um papel fundamental nisso, eu passei um tempo no Banco Central também tentando dar uma contribuição, e assim por diante. Então, assim, o que eu tenho de receio hoje, um pouquinho diferente talvez do Jaloreto, é que nós estamos dando autonomia ao Banco Central para cumprir objetivos definidos em lei, não é para fazer o que der na telha de quem estiver dirigindo o banco, não é isso. Mas isso que seja feito num momento de imensa fragilidade fiscal. Então, isso já foi dito aqui antes de mim, eu queria registrar. A lei não é panaceia. Na América Latina, nós temos 3 exemplos importantes de leis bem concebidas, em bancos centrais bem dirigidos, que voaram pelos ares. Nós tivemos o caso do México, e o Banco Central, com Dom Miguel Mancera, à época, perdeu a independência com a crise de 1994. Tivemos o Banco Central da Argentina, com o modelo de caixa de conversão, um Banco Central, um presidente do Banco Central, assim, que era quase um livro-texto de um Banco Central sisudo, que era o senhor Pedro Pou, e a brilhante Ruth de Crivoy, presidente do Banco Central da Venezuela, que também foi atropelada por um presidente populista à época, Rafael Caldeira, depois o que veio complicou ainda mais a vida dos venezuelanos, mas ele já foi um precursor assim, de um certo populismo monetário. Então, assim, hoje eu acho fundamental que o Brasil reconstrua uma base fiscal para que esse esforço de anos de construção institucional do Banco Central não seja perdido. Quer dizer, um Banco Central sem uma âncora fiscal, ele não faz milagre. É um pouco assim, o trabalho que a gente faz no Banco Central, meio como pescar com uma linha fina. E se uma baleia morde lá a nossa isca, você não vai conseguir tirá-la da água. Então, o Banco Central vai segurando dentro de um contexto onde ele não é todo poderoso. Nesse contexto maior, eu vejo com cuidado, com hesitação, a tendência que se vê hoje mundo afora de dar ao Banco Central muitos objetivos. E aqui, Mauro mencionou a volatilidade do câmbio, mas nós poderíamos falar, de novo, falar da estabilidade financeira, que é uma meta natural do Banco Central, falar como está na lei de fomento ao emprego, e por aí vai. E os bancos centrais, na verdade, eu diria até em função da sua competência, que é notória no mundo. Se vocês olharem a qualidade das equipes dos bancos centrais mundo afora, ela na média, é muito alta, muito alta. Certamente é o caso no Brasil. É muita competência, é um ambiente que tem produzido isso em vários contextos, inclusive, né? Então, assim, a ideia de que tem um problema, dá para o Banco Central, ela existe, ela inclusive tornou o Banco Central um exportador de talentos. Muita gente que é de carreira do Banco Central, que vai parar em outros lugares,
e isso vai criando laços, e aí cria um pouco essa ideia de que o Banco Central pode tudo, e, na verdade, não pode. Né? Não pode. O Banco Central ele pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. Então, esse eu diria que é um problema que requer uma certa atenção. Eu, portanto, acho a estrutura que foi aprovada bem razoável, a despeito de algumas restrições do Jaloreto, o Gustavo mencionou uma agora, importante também, mas eu acho que o geral é bom. O geral é bom. Está na lei, os objetivos estão na lei, os objetivos seguem, eu diria, o que é uma cartilha adotada universalmente, mas o Banco Central não consegue gerar crescimento, a gente sabe que o Banco Central pode gerar confusão. Então, assim, um Banco Central que consiga participar da construção de um ambiente macroeconômico estável, previsível, vai estar dando uma grande contribuição para o investimento, para o consumo, para o emprego, e eu acho que isso é o que dá para se esperar. Eu defendi publicamente a inclusão no texto da lei de uma menção à suavização do ciclo. E como o Banco Central, de fato, para fazer política monetária, tem, na prática, um instrumento, você pode dizer, não, eu consigo mexer no juro, no compulsório, ok, mas no fundo você está falando de alguma coisa que vai ter impacto sobre a demanda. É isso que o Banco Central consegue fazer, não sobre a oferta. Então, assim, o Banco Central ele pode, sim, suavizar o ciclo, sobretudo em situações de choque de oferta, para minimizar os custos sociais, sabendo que isso significa que a inflação não vai ficar grudada na meta. Todo mundo sabe que se tiver um choque de petróleo, o nível de preços vai subir, não faz o menor sentido o Banco Central tentar derrubar o nível de preços em semanas. Né? Então, esse tipo de suavização. Isso gerou um bom debate entre os acadêmicos, economistas com experiência em Banco Central. Eu acho que foi bom. Eu acho que aí, o legislador... Falta o meu minutinho, 60 né? segundos final. Tá bom, vai contando devagar aí, por favor. Então, eu acho que a ideia de fomentar o emprego ela é boa, mas ela não deveria ser um objetivo formal do Banco Central, porque o Banco Central não tem um instrumento que possa fomentar o emprego. Não tem. Ele vou esquentar a demanda. Bom, tudo bem, mas eu tenho os outros objetivos. Então, acho que esse foi um ponto. Eu creio que no debate público vai ser preciso convencer a sociedade de que isso significa um Banco Central que faça com que a inflação fique... Deu uma travada na fala do... Armínio, você está conseguindo ver a gente? Bom, na verdade, eu vou então encerrar antecipadamente a fala do Armínio, depois, quando ele voltar, ele conclui. Vamos agora para a fase das perguntas, então. Eu vou iniciar a pergunta para o Paulo Lino. Eu espero que o Armínio esteja nos assistindo, porque ele é quem vai responder, vai comentar a resposta do Paulo Lino à minha pergunta. O Paulo, qual que é o cenário, na sua opinião, que se espera de um Banco Central autônomo frente a essa reforma administrativa proposta pelo governo federal? Oi, voltei. Perdão, não sei se foi a minha internet que caiu. Perdão, só vou concluir rapidinho. Eu ia dizer o seguinte, é fundamental que o Banco Central continue a fazer o que já faz, que é prestar contas. Eu acho que isso é fundamental. O Banco Central recebe o mandato, recebe o espaço para trabalhar, deve continuar. Acho que já faz hoje, mas é algo assim que é óbvio, mas que eu também acho que pertence a essa discussão. Tem vários outros assuntos que surgiram aqui. Eu devolvo aqui o microfone ao nosso moderador, Carrijó, e eu estou às ordens aqui também. Eu estava falando, Armínio, que agora a gente vai começar, então, a nossa rodada de perguntas e comentários, né? E a primeira pergunta vai ser dirigida ao Paulo Lino e você vai comentar em cima da resposta dele. E cada um terá 3 minutos para isso, tá bom? Então,
retomando a pergunta, Paulo, qual que é o cenário de um Banco Central autônomo frente a essa reforma administrativa do governo federal, que tudo indica que será apresentada e votada ainda este ano? Está mudo, Paulo? Paulo, está mudo aí o seu Okay. microfone. Somente uma brincadeira. Essa pergunta que você me faz e os comentários do Armínio me levam a meados de 2019, quando ele recebeu o sinal para uma conversa no seu escritório, e a gente iniciou essa discussão sobre a reforma administrativa. Como eu acho que nem eu nem ele mudamos muito de opinião, agora vamos ter uma sequência da conversa. Mas eu diria que o Banco Central foi criado em dezembro de 64, pela Lei 4595, como já foi dito, e passou a existir 90 dias depois, em 31 de março de 65. Aí estaremos completando amanhã 56 anos de vida do Banco Central. E somos hoje uma referência pela qualidade dos serviços prestados e pela idoneidade da instituição. Reputação conquistada, não temos receio nenhum em dizer, graças ao seu corpo funcional. Mas essa reputação tem uma receita que passa, como eu já disse na minha primeira fala, pela contratação apenas por concurso público específico, onde se exige uma alta qualificação para o preenchimento de vagas em carreiras exclusivas do Banco Central, para a prestação de atividades exclusivas de Estado e com as funções comissionadas sendo preenchidas exclusivamente por servidores das carreiras do Banco Central, vedando-se até mesmo o instrumento da redistribuição de servidores de e para o Banco Central do Brasil. Há uma inequívoca blindagem das carreiras em busca de um trabalho que tenha efetividade. De fora da instituição, e por tempo curto, só o presidente e alguns diretores que, mesmo indicados pelo presidente da República, são sabatinados pelo Senado Federal antes de sua nomeação. Mas estamos diante... A reforma administrativa, o aperfeiçoamento da gestão pública deve ser visto como um processo constante para dinamizar e criar condições para que um serviço público de melhor qualidade seja oferecido à sociedade. Mas estamos diante... Estamos diante de uma proposta de uma chamada reforma administrativa, a PEC 3220, que, se aprovada em seu texto original, acaba com o serviço público como conhecemos. Praticamente impede a realização de novos concursos públicos, cria outros vínculos de trabalho, como, por exemplo, o por tempo determinado e o terceirizado em áreas fins, congela os salários existentes, avilta o das novas contratações e coloca as carreiras existentes em um regime de quase extinção, cria o famigerado carreirão. Finalmente, escancar as portas para a indicação de funcionários para cargos de liderança e assessoramento, até mesmo nas áreas fins, aumentando muito a possibilidade de existências de objetivos não republicanos dentro dos órgãos. Além de permitir, como disse o presidente Gustavo Loyola, permitir que o presidente da República, em uma canetada, possa extinguir uma autarquia, como o próprio Banco Central. A desculpa do governo é de que ela vem para melhorar a efetividade do serviço público, mas, na realidade, traz um novo arroxo fiscal, penalizando mais uma vez os servidores e, principalmente, a sociedade brasileira, que, infelizmente, em sua grande maioria, depende dos serviços públicos devido à sua vulnerabilidade econômica. Assim como na emenda do teto dos gastos, na chamada reforma da Previdência, a ameaça é que, sem ela, o país vai quebrar. E, assim como nesses momentos, nenhum programa de desenvolvimento econômico é apresentado. Ao governo parece só interessar cortar despesas primárias e manter as despesas financeiras. Recuperar a economia, criar empregos, revisar a tributação, por exemplo, são fatores que ficam no esquecimento. Nem a veracidade dos números que embasaram a PEC pode ser comprovada porque os dados são considerados sigilosos, até mesmo para os parlamentares que a irão apreciar e votar. Mas, voltando à questão da efetividade... Está finalizando. Voltando à questão da efetividade, como acreditar que este segundo quadro apresentado, com funcionários por tempo determinado, terceirizados, alta rotatividade, indicações externas ao quadro para cargos de liderança, possa melhorar a efetividade desta instituição, Banco Central do Brasil, construída por todos os servidores ao longo de seus 56 anos de vida,
sob alicerces que blindam suas carreiras de forma a garantir a independência no exercício de suas funções. Melhorar o que e para quem? Para os servidores não será, para a sociedade muito menos. Repito, melhorar o que e para quem? Essa reforma administrativa pode ter impactos muito negativos para o funcionamento do Banco Central. Obrigado, Paulo. Armínio, quais são os seus comentários sobre essa análise feita pelo Paulo agora? Olha, eu acho que eu tenho mais convergências do que divergências, sabe? Eu não sou um especialista no assunto, eu estaria mais preparado para comentar o inciso 12, ou as compromissadas, mas assim, a minha leitura é que a reforma que está em discussão é muito grande e tem um conteúdo que acho que precisa ser avaliado. O que eu enxergava como sendo uma necessidade e que não desvia do que o Paulo propõe, no fundo, manter, porque é assim para o Banco Central, os funcionários são concursados e têm as suas carreiras. O que eu defendo é uma coisa mais simples, começar pela regulamentação do artigo 41 da Constituição, já está lá, que os funcionários têm que ser avaliados periodicamente, de uma forma justa, transparente, com direito de defesa, etc. E eu penso nisso porque eu acho que ia ajudar a gestão da máquina estatal. Isso dá alguma flexibilidade, sim. Eu, conhecendo bem o Banco Central, eu acho que pode ser. Tem alguns lá no Banco Central, a gente falava, eu aprendi isso lá. Tem algum ou outro cuja ausência preenche uma lacuna, uma frase famosa dentro do Banco Central, mas a grande maioria é espetacular, não acho que seja um problema. Então, acho que, agora, a estrutura geral de carreiras no setor público, e aí eu aprendi isso nesse trabalho feito em coautoria, mas eu sou o terceiro coautor com o Carlos Ari Sundfeld e com a Ana Carla Abraão, que a estrutura das carreiras no Brasil é uma loucura. Então, acho que o Banco Central seria encaixado num espaço de uma estrutura de carreiras que seria simplificada, adequado à qualidade necessária dos funcionários que o Banco Central recruta. E eu acho que isso funcionaria super bem, não é, portanto, eu não veria isso como um retrocesso algum. Deixa a Constituição do jeito que está e regulamenta o artigo 41. Isso é o que eu defendo. Nós temos um projeto de lei complementar para ir nessa direção. Eu acho que seria extremamente saudável para o Banco Central. Aliás, só para completar, começa a contar os 60 aí devagarinho de novo. Eu acho. Já tem 30 segundos só, na verdade. Tudo bem. Não, de carreira, nunca isso deixou de acontecer, não está na lei, nunca deixou e nunca vai deixar de acontecer, porque o Banco Central é um celeiro de craques. Então, assim, eu não me preocuparia muito. Eu até acho que é causar um certo estigma. Não, esse aqui é o diretor da casa, está aqui porque está na lei. Eu não faria. Acho que não precisa. Está aqui o Gustavo Loyola, que é um ícone no mundo dos bancos centrais, foi de carreira por mérito, foi diretor, foi presidente, então eu não faria. Mas, enfim, esses são os meus comentários. Eu acho que a gente não deve ter medo, eu vestindo a camisa do Banco Central, eu não teria medo de uma reforma mais simples do que essa que está em discussão, que eu não entendo direito, porque apenas regulamentaria algo que já está lá, e que eu acho que é bom no Banco Central, seria ótimo para o Banco Central e para o Brasil, por tabela, porque o Banco Central é um órgão com vocação pública, ele é um provedor de um bem público. Eu acho que isso está bem, está tudo certo. Obrigado. Obrigado, Armínio. Agora a minha pergunta é dirigida ao deputado Mauro Benevides, com um comentário do Gustavo Loyola. Deputado, tem a ver com a PEC emergencial 186 e as suas medidas altamente restritivas em relação às despesas e investimentos públicos. Você não acha que, com essas características, né, a aprovação da PEC não pode comprometer a missão desse Banco Central autônomo de atingir seus novos objetivos, né, que são suavizar as flutuações do PIB, perseguir o pleno emprego e deixar de adotar medidas que promovam a retomada da atividade econômica no país?
Pô, a PEC, a emenda constitucional 109, que ela virou, a PEC emergencial virou 109, ela vinha com o objetivo de dizer ao país e ao próprio Banco Central de que haveria um esforço de controle da despesa primária corrente, da despesa primária como um todo, desculpe. Entretanto, essas medidas elas aconteceram só para enganar o mercado. Porque, em relação ao governo, o que é que ele diz? Quando e somente quando a despesa obrigatória for maior do que 95%, quando dividido pela despesa primária total, somente aí é que haverão, que você terá medidas, gatilhos, contrapartidas para que o governo, de medidas que o governo deveria tomar. Mas veja só, o governo gasta 92,7%. Para gastar 95%, ele vai fazer lá em 2025. Nós estamos precisando de medida agora. O Banco Central precisa ter apoio para poder saber que o Brasil tem um horizonte, tem sustentabilidade da dívida, que, aliás, é outro ponto que está na emenda constitucional 109 e já existe na Constituição, dizer que nós vamos definir metas para dar sustentabilidade da dívida. Chegando ali em um determinado ponto, a gente tem que fazer isso e aquilo. Pois bem, o Banco Central nunca apoiou, e aí, obviamente, que o Gustavo vai fazer aqui o contraponto, e eu sei do extraordinário trabalho que ele fez, mas hoje, limite de dívida, a gente saber qual é a relação ótima dívida sobre receita corrente líquida ou sobre PIB. Aliás, o senador Serra fez um PRS, um projeto de resolução 84, que se tentou, daqui a 15 anos, fazer esse limite, mas nós não tivemos aprovação por parte do Senado, porque no Brasil, quem aprova endividamento do setor público não é o Congresso Nacional, mas sim o Senado Federal. E para os estados, todo mundo achava que ia ser a grande solução, porque finalmente o Ministério da Economia entendeu que quando os estados são deficitários, a bomba vem para o governo federal. Ele se endivida, vai para o mercado financeiro captar recursos para dar para estados que não fizeram o seu dever de casa. Então, o que é que acontece? O que é que aconteceu lá na PEC? Em vez de dizer os estados que gastaram mais do que 95%, e aí já é um conceito diferente, de despesa corrente sobre receita corrente, deverão fazer isso e aquilo. Não pode dar aumento, não pode ter ascensão funcional, concurso público. Sabe como ficou, meus caros internautas e colegas aqui de debate? Fica facultado aos estados fazerem isso. Ora, fica facultado, eu já sou hoje. Eu já decido se dou aumento ou se não dou aumento. Portanto, essa estrutura fiscal que eu me referi no começo, que o Armínio e o Gustavo reforçaram aqui também, e o Paulo também tocando nisso, isso não veio. A única razão que existe essa emenda constitucional é uma só. O Brasil, o Ministério da Economia, o Tesouro Nacional, precisava de acrescentar recursos para o manejo da dívida pública. E, no seu artigo 5º, ele desvinculou 162 bilhões de reais de fundos públicos federais, buscando o seu superávit financeiro do exercício e dos 2 subsequentes. Ele deu um bypass, Armínio e Gustavo, no projeto meu, que já tinha sido aprovado, faltava o Senado, só que o direcionamento desse superávit era de 1 ano e era de ser direcionado a ajudar o governo a pagar as despesas da pandemia. Ele agora o que é que fez? Para concluir o raciocínio. Vou concluir. Ele desvinculou esses recursos para poder, 160 bilhões, ele vai pagar os 44 do auxílio emergencial e vai ficar com a diferença, vamos dizer que seja 40 menos 160, 164 menos 40, dá 120 bilhões que ele vai ter para poder manejar melhor a dívida pública. Alguém vai dizer, não, professor Mauro, o Banco Central vai, no final do dia, vai enxugar esse dinheiro e vai trazer para a compromissada. Só que tem uma diferença técnica disso. Na compromissada, o Banco Central vai pagar Selic. Se o Tesouro for ao mercado vender títulos públicos para fazer essa despesa, que ele se ele não fizer com esse dinheiro extra, o que é que vai acontecer? Ele vai pagar 7%, 8% em juros dos títulos públicos. Portanto, é uma grande medida que ele tem lá. Nesse ponto, ele ajuda, mas em termos de estrutura fiscal, que é o que a pergunta se refere, para ajudar a matriz fiscal brasileira e dar suporte ao Banco Central na definição das suas políticas, ela realmente não vai surtir nenhum efeito. Obrigado, deputado.
Gustavo, os seus comentários em 3 minutos, por gentileza. Eu concordo que essa PEC ficou muito aquém daquilo que é o necessário. De fato, ela não endereça, né, os graves problemas que o Brasil tem na área fiscal. Quer dizer, nós temos aí uma trajetória fiscal que, se não for revertida, evidentemente vai trazer a insustentabilidade do endividamento público, né? E, ao longo do tempo, esse processo causa uma série de estragos, aumenta o risco do país, afasta investimentos e afeta claramente o trabalho do Banco Central, né? Não é à toa que o presidente Roberto Campos ele tem sido um soldado, aí, um arauto aí de fato da aprovação dessas medidas na área fiscal, porque são extremamente necessárias para que o Banco Central opere. Com relação, eu só queria, para terminar, só fazer um comentário em relação a que o deputado Mauro falou sobre o teto da dívida. O que me incomoda um pouco é um teto absoluto sobre o endividamento, porque isso poderia, de fato, sinalizar restrição à política monetária, né? O que eu sou favorável é que haja certos gatilhos na medida em que o endividamento fosse se aproximando de alguns patamares, de alguns limites, né? Esses gatilhos fossem acionados e que você pudesse ter, evidentemente, um processo de desaceleração desse crescimento da dívida, sem que, evidentemente, isso significasse colocar a política monetária numa camisa de força. Obrigado, Gustavo. Bom, foi o único que ficou no tempo dele, né? A minha próxima pergunta, então, agora vai ser para o Armínio Fraga, com um comentário do deputado Mauro Benevides. Armínio, a autonomia do BC é comumente tratada, classificada, até por você mesmo, como um modelo vitorioso no mundo, né? Mas um estudo recente de pesquisadores de peso, que a imprensa, inclusive, trouxe recentemente, pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, Georgetown, inclusive do Banco Mundial, chegou a uma conclusão um pouco diferente, né? Para eles, ao contrário desse discurso de que o Banco Central autônomo é um instrumento que leva prosperidade à sociedade, essa independência aprofunda a desigualdade e limita o alcance da política fiscal. Eu não quero que você opine sobre o estudo, que eu não sei se você teve acesso a ele, mas sobre essa conclusão. Um BC autônomo aprofunda a desigualdade social? Olha, eu não tive acesso a esse estudo, mas eu posso começar só refletindo sobre a nossa situação aqui no Brasil. Quer dizer, a inflação era um massacre na vida dos mais pobres, que saíam correndo para fazer as compras logo depois de receber o salário da semana, ou da quinzena, ou do mês. Eu vejo isso com bastante segurança. Onde a discussão, a meu ver, fica mais interessante, que eu saiba, não há, eu acho que não há evidência causal diz respeito ao impacto dos juros em geral. Aqui o Brasil também é um caso interessante. Quer dizer, você pode fazer a seguinte pergunta: o Banco Central está tentando atingir a sua meta. Ok, como? Bom, vamos dizer, tem lá uma política fiscal que não tem muita credibilidade, etc. E o Banco Central, para atingir a meta de inflação, é obrigado a elevar os juros. Como é que eu vou analisar isso? E o juro alto fica na mão de quem? Bom, fica na mão de quem tem capital. Ok, pode ser. Mas aí você vai e olha e diz assim, mas qual é a origem disso? Por que o juro é tão alto? Então, esse é um argumento. Tem um argumento oposto na literatura também, muito bom, por sinal. Ele diz o oposto, ele diz o seguinte, olha o que está acontecendo no mundo. O juro hoje está zero, nominal, tem juro real negativo. Nos Estados Unidos, você pode comprar uma NTNB de 10 anos, americana, que paga menos 0,7 por ano. Tá?
Então, aí, o que a literatura diz? Bom, nesse caso, com o juro muito baixo, quem tem capital, quem tem riqueza, fica mais rico, porque os ativos sobem de valor. Então, isso é o inverso da conclusão implícita, possivelmente, nesse trabalho do Banco Central. E, por último, tem o caso brasileiro, que é extraordinário, que é o seguinte: quem tinha emprego durante anos aqui, tá? Agora isso não está valendo mais, mas quem tinha empresa ia lá no BNDES, tomava um dinheirinho lá, 3% ou 4%, quando o juro de mercado era 14%, e, obviamente, ganhava uma fortuna. Enquanto que o dinheiro do trabalhador, que estava depositado lá, financiando o BNDES, era remunerado abaixo da inflação. Tá? Então, assim, segundos finais. Eu sei, mas então eu estou falando assim, o assunto é bem complexo, eu não sei o que esse estudo fala. O que eu sei é que, em geral, o pobre se dá mal. Tá? E eu acho que o Banco Central, estabilizando a inflação, com a ajuda da política fiscal, é o que dá para fazer. O resto, eu acho, sinceramente, que é questão de prioridade do orçamento, é uma questão política do país querer não ter uma bolsa empresário de 7% do PIB e uma bolsa família de 0,5% do PIB. E isso é o que é uma loucura completa, na minha opinião. Obrigado. Deputado, seus comentários em cima da explanação do Armínio Fraga. O Armínio, como sempre, é muito elegante nas colocações, e a gente aprende muito aí com ele e tudo mais, mas ele tocou o orçamento, que acabou de ser aprovado agora no Congresso. 2 trilhões e 100 de despesa financeira. Aí alguns colegas, não, mas Mauro, o que é isso? Tem 1 trilhão e 200 que é só rolagem. A diferença é que, efetivamente, é o gasto que você poderia. Mesmo assim, ou seja, aqui no Brasil, não se discute o que é gasto primário, 1 trilhão e 600 bilhões, e do que se gasta na área financeira. Portanto, você tem um processo de alocação de recursos do setor público que ele é mal distribuído. Ele vem para alguém de extrato de renda mais elevado. Quanto ao argumento de que recebia do BNDES para poder fazer a operação de crédito mais rico, inclusive, numa taxa de juros mais baixa, eu queria ponderar o Armínio que o Tesouro transferiu para o BNDES 500 bilhões de reais, captando a 14, dando para o BNDES emprestar a 6 ou 7. Ou seja, o custo de concentração disso, de riqueza, a gente precisa avaliar um pouco melhor essa questão. Afinal de contas, somos todos nós, né, que estamos pagando essa diferença, que agora o BNDES está sendo obrigado a devolver esse recurso ao Tesouro exatamente para poder tentar dar uma diminuída. Os juros, eles caíram, o estoque aumentou, nós estamos aí com 380, 400 bilhões de reais, o Banco Central já está num processo de reelevação da Selic aqui no Brasil, isso vai ter um impacto também de voltar, né, para que as pessoas que estão aplicando no mercado financeiro tenham o seu retorno mais ampliado. Portanto, o tamanho disso, a gente tem que ver o que o artigo diz, mas é muito claro que essa apropriação do maior bolo do orçamento da União, com certeza isso precisa ser melhor estudado, e tem muitos artigos, mesmo na faculdade a gente vê muito isso, porque há um processo de concentração, sim, na minha avaliação. Até porque, para concluir, o gasto de pessoal do governo federal, nesses últimos 15 anos, ele saiu de 4,2% do PIB para 4%. Então, essa questão do servidor, que precisa ser também avaliado, nos estados e municípios, não. Viu, Armínio e Gustavo? Não. Aí sim, há um problema gravíssimo. Tem estados e municípios, estados publicam seus balanços diz que gastam 40%, escondendo o relatório a forma verdadeira, gastando 70%, 80%, e o setor público ele não tem nenhuma razão por existir, ele trabalha para pagar internamente. Então, sim, preocupação tem que ter, o Banco Central tem que ter cautela na condução dessa taxa de juros, senão ele pode realmente agravar um processo hoje no Brasil, onde os 10% mais ricos detêm 42,8% da renda nacional. Obrigado, deputado.
A última pergunta é dirigida ao Gustavo Loyola, com comentário de Paulo Lino. Gustavo, essa autonomia do Banco Central, ela girou muito em torno de um argumento, né, para proteger esse órgão regulador de supervisão de ingerências políticas, mas pouco ou nada se fala, se discutiu, mesmo na imprensa, de interferências e ingerências do mercado. Com essa nova configuração, o Banco Central autônomo está blindado também das poderosas forças de pressão do mercado financeiro, por exemplo? Bom, olha, vamos dizer, o Banco Central, como agência reguladora, quer dizer, toda a teoria e a prática de agências reguladoras, se a gente considerar de uma maneira geral, não especificamente os bancos centrais, a autonomia das agências reguladoras vem justamente para blindar essas agências de pressões, sejam elas políticas e pressões do próprio mercado, dos próprios entes regulados. Quer dizer, por trás de toda essa teoria de autonomia de agências regulatórias, de mandatos e tal, tem o ponto essencial que é evitar a captura dessas agências reguladoras pelos entes regulados e também, evidentemente, o uso indevido da agência reguladora com fins políticos. No fundo, se quer dar o quê? Uma segurança jurídica para as instituições que operam, as empresas que operam naquele mercado, né? Estabelecer as regras do jogo e vamos dizer, ter a garantia para todos e, evidentemente, para a própria sociedade. E se cria, junto de todo esse arcabouço aí de autonomia de agências, mecanismos de checks and balances, né, de pesos e contrapesos, para evitar justamente esse tipo de distorção, né, que pode ser, por exemplo, no caso do Banco Central, o Banco Central usar seus poderes regulatórios para atingir determinados fins políticos, né, por exemplo, ou capturado pelos políticos eleitos, vamos chamar assim, ou ele pode ser capturado também pelos entes regulados, tá? Então, eu acho que no contexto de uma legislação adequada, no contexto de um processo transparente, vamos dizer, a autonomia do Banco Central, ela não implica, né, um risco maior de captura regulatória, tá? O importante é você ter, de fato, esses mecanismos de transparência, esses mecanismos de checks and balances, né, que existem, inclusive, no Brasil. Você tem o poder que o Banco Central tem de regular, ele tem alguns limites muito claros, né? Então, eu acho que, vamos dizer, ao contrário de que muita gente imagina, muita gente acha, eu vejo que a autonomia dá maior segurança, inclusive, a quem está ocupando a cadeira do Banco Central, né? Aqueles que estão lá ocupando as cadeiras de diretor e tal, e presidente, de exatamente no campo da regulação bancária, vamos dizer, exercerem os trabalhos de uma maneira mais técnica. Eu quero chamar a atenção... por favor. O Arminio citou aqui o nome da Ruth de Krivoy, que foi presidente do Banco Central da Venezuela. E o que está na raiz da demissão da Ruth de Krivoy foi justamente, né, a dificuldade que ela teve de disciplinar, intervir e de fechar bancos na Venezuela que eram ligados a ministros do governo da Venezuela, ou seja, interferência política sobre o Banco Central e não necessariamente uma interferência do mercado. Claro que, aí, no caso, para proteger uma instituição que estava no mercado. Tá? Então, assim, eu acho que é um avanço que, inclusive, blinda mais o Banco Central em relação a qualquer tipo de interferência, vamos dizer, que pudesse ser, não está adequado aos interesses da sociedade. Tá?
Muito obrigado. Paulo, seu comentário sobre a explanação do Gustavo Loyola, por favor, 3 minutos. Paulo, seu microfone está fechado. Começando. O mercado que é intangível é uma força muito poderosa. O mercado é considerado o mentor do projeto de governo que começou em 2016, ainda no governo Michel Temer, quando tivemos a aprovação da emenda do teto dos gastos, da reforma trabalhista, da lei da terceirização, inclusive no serviço público, e não fosse o então presidente ter caído, vamos dizer, em desgraça, teríamos a reforma da Previdência aprovada ainda naquele governo. Temer é sucedido por Jair Bolsonaro, que recomeça o projeto dito do mercado, de onde ele havia parado, aprovando a reforma da Previdência, dando continuidade à PEC 186 e corre agora de forma insensível ao momento que passamos com a reforma administrativa, com um texto que a gente já comentou, é uma pá de cal no serviço público que conhecemos. O mercado também seria responsável por 2 PECs que o governo tem de reserva no Senado, a 187 e a 188, com um estoque de ameaças que inclui até mesmo a redução dos salários e da jornada de trabalho dos servidores e, consequentemente, da prestação de serviços à sociedade em até 25%. A reforma administrativa ainda dá mais força ao mercado, já que escancara as portas das instituições para indicações de funcionários sem concurso, para assessorar e liderar até mesmo nas áreas fins. Estende o braço do mercado dentro dessas instituições. Poderia chefiando a fiscalização do Banco Central um funcionário indicado pelo mercado. Todos nós imaginamos quem são o mercado, seus objetivos, cada vez mais se enriquecer. E essa conta é matemática pura. Em um país com sua economia estagnada, para um ficar mais rico, o outro tem que ficar mais pobre. Não há dinheiro novo. Sai de um bolso para entrar no outro. Em um país já tão desigual como o nosso Brasil, essa influência descomunal do mercado pode acarretar uma crise social ainda maior do que já presenciamos, com mais desemprego, com mais brasileiros vivendo abaixo da linha da miséria. Nós, servidores públicos, temos a responsabilidade de nos opormos a essa situação e, independente do mercado, continuarmos a trabalhar, a desenvolver nossas funções em prol do Estado e em prol da sociedade brasileira. Esse tempo de pandemia tem demonstrado que o servidor público não é um problema para o Brasil, embora tentem nos vilanizar. O servidor público não é o responsável pela crise econômica. Somos, sim, parte da solução para esse país. Obrigado e, dessa vez, dentro do tempo. Dentro do tempo mesmo. Bom, a gente agora está na última fase do nosso webinário, né, que é a fase das considerações finais. Cada um terá 2 minutos para fazer a sua exposição final. Eu começo pedindo para que o Armínio Fraga, nos seus 2 minutos, encerre a sua participação no nosso webinário. Por favor, Armínio. Obrigado, eu vou ficar dentro da meta. Eu tenho muito gosto aqui em ver essa discussão tratando de uma maneira equilibrada temas extremamente difíceis. Eu vejo o Banco Central construindo algo que é precioso para o país, a despeito de todas as dificuldades que nós estamos vivendo. E repito aqui apenas o que eu disse, eu vejo essa lei não como uma panaceia, mas como uma evolução de algo que vem de uma cultura que é sólida, que é voltada para o bem público de uma maneira muito competente, e eu acho que o que o Banco Central e o Sinal merecem são parabéns e boa sorte aí dos mares revoltos aí que nós temos pela frente. Obrigado, Armínio. Deputado Mauro Benevides, por favor, as suas palavras finais, 2 minutos. Bom, primeiro, meu caro Carrijo, agradecer ao Sinal pela oportunidade, né, que nos proporcionaram a mim, obviamente ao Armínio e ao Gustavo, e ao Paulo, que cada um, na sua visão, abordou esse papel relevante que o Banco Central exerce dentro de uma economia que nós estamos vivendo, sobretudo dessa fase. Eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar 2 pontos que a gente não chegou a abordar. Primeiro, hoje o mundo discute
se o Banco Central, que fixa a taxa de juros, agregados monetários, determinadas regulações, se ele tem que ser o mesmo Banco Central que fiscaliza as instituições financeiras. Porque vários países no mundo, a supervisão bancária ela já está fora do Banco Central, como é o caso da Austrália, do Canadá, da China, do Japão, da Suécia, enfim. É só uma reflexão que eu quero levantar aqui no final dessa questão. E segundo, a gente deveria avaliar, para dar, inclusive, tirar uma idiosincrasia maior a essa questão de ser presidente do Banco Central, ser diretor do Banco Central, e depois de 6 meses depois, ele está trabalhando no mercado financeiro. Eu acho que a gente poderia evoluir um pouco isso, pensar exatamente que quarentena a gente deveria estabelecer, para não dizer que o presidente do Banco Central são grandes formadores de opinião, como estão os dois aqui, tanto o Armínio como o Gustavo, enfim, o Paulo, que acompanha isso todo dia. Então, era importante que a gente tivesse essa preocupação também. Mas, enfim, o Banco Central tem procurado realmente fazer a sua melhor maneira. Fica aqui, portanto, o meu registro do bom debate que fizemos hoje à tarde. Deputado, muito obrigado. Agora, Gustavo Loyola, por favor, as suas considerações finais em 2 minutos. Bom, que pena que está acabando. Acho que existiram muitos temas aí que nós poderíamos ter abordado. O deputado Mauro lembrou de algum deles, mas quero registrar aqui a satisfação de ter de agradecimento também ao Sinal, minha satisfação de estar com vocês hoje, estar com o deputado Mauro, o Armínio, o Paulino e você, Luiz. Oportunidade muito legal, foi ótimo a nossa discussão. E finalizar reiterando isso, que é um processo, a autonomia do Banco Central vem num processo, a instituição, ela em grande parte, o seu sucesso deve-se ao seu corpo funcional, não se pode dissociar o Banco Central dos seus funcionários, fundamental que o corpo de funcionários do Banco Central continue desempenhando suas funções de maneira competente, independente, enfim, com espírito público, e isso é que a sociedade espera do Banco Central. E finalmente, para encerrar, lembrar que hoje os bancos centrais no mundo inteiro estão adquirindo funções que eles não tinham até recentemente, com intervenções muito mais diretas nos mercados de título, comprando títulos privados, muitas vezes escolhendo onde colocar dinheiro. E isso é uma questão importante para o futuro. Até que ponto os bancos centrais estão alargando demais o seu campo de atuação e em que ponto isso pode representar a médio e longo prazo uma ameaça para a independência das autoridades monetárias. Gustavo, muito obrigado. Paulo, por favor, agora encerrando a participação de todos os convidados, 2 minutos finais. Ok. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos e todas que nos assistem, ao Armínio, ao Loyola, que me fizeram voltar, durante as suas falas, me fizeram voltar no tempo e lembrar de quando estiveram à frente da nossa instituição e das muitas conversas daquelas épocas, ao deputado Mauro e toda essa mesa, pelas suas brilhantes exposições de ideias que enriqueceram enormemente o nosso evento. Agradecer a Andréia e ao Carrijo pelas participações. E a autonomia do Banco Central foi aprovada, é somente um primeiro passo. Eu acho que caberá a todos nós aprimorarmos esse projeto, que ainda é muito tímido, que é necessário que se envolva os servidores do Banco Central nesse projeto, é necessário que uma instituição autônoma tenha servidores também autônomos que possam, como disse o presidente Loyola, trabalhar em prol da coletividade. E, finalmente, fica a mensagem de que nada se consegue sem a união de esforços.
precisamos estar juntos e aprimorar um projeto que pode ser um embrião, mas pode morrer em si se nós não trabalharmos para aprimorá-lo. Obrigado, um abraço e até o próximo evento. Obrigado, Paulo. Em meu nome, em nome do Sinal Nacional, da Regional do Distrito Federal, agradeço a participação de todos os debatedores, dos economistas e ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, do deputado federal Mauro Benevides, do próprio Paulo Lino, né? A toda a equipe técnica que contribuiu, os diretores do sindicato, para que esse webinário Autonomia do Banco Central e Agora pudesse ser realizado. E principalmente a você que nos assistiu ao vivo no canal do YouTube, Apito TV, e no Facebook. O meu muito obrigado. Lembrando que esse webinário ficará gravado na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado novamente e até mais.